Nesses 10 anos, a produção de etanol de milho saiu de praticamente 0 para 8 bilhões de litros. Isso fez com que o produtor tentasse achar um cliente para esse etanol dentro do Mato Grosso. Na verdade, o milho estava lá, faltava um cliente. E esse cliente era o etanol. O etanol de milho, ele não nasceu devido a uma política energética do governo. O etanol de milho nasceu devido a um problema de logística. Eu sou a Sabrina, bem-vindo ao podcast Império dos Combustíveis. Olá, eu sou Maurício Masclo e o episódio de hoje é Novo Mapa do Etanol no Brasil. Um pouquinho sobre etanol. E a minha primeira pergunta, Maurício, a gente ainda pode dizer que o etanol brasileiro, ele é um negócio de cana? Não, hoje o etanol brasileiro não é mais um negócio de cana, né? Vou te dar um exemplo. Na região de Sorriso e Sinop, no Mato Grosso, já produz mais etanol de milho que a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, produz de etanol de cana. Então, a geografia do etanol mudou. Não é uma crítica à cana, mas uma mudança de mercado, né? Então, quer dizer que esse cenário mudou. Sim, muita gente ainda associa etanol somente à cana, mas vou dar um exemplo. A maior indústria de etanol brasileiro hoje é a Impasa, que é uma indústria de etanol de milho, superando a gigantesca Raízen, que é uma junção da Shell com a Cosan, que dominou esse mercado com etanol de cana por muitos e muitos anos. E em terceira posição é outra indústria de etanol de milho, a EFS, também no Mato Grosso. Isso é uma mudança do centro de produção de etanol da cana indo para o milho. Então, nós temos aqui agora o etanol de milho, né? Quando começou, assim, de verdade, assim, o etanol de milho no Brasil? O etanol de milho começou ali em meados de 2012, início de 2013. E eu participei dos primeiros projetos com etanol de cereais no Mato Grosso, não só com etanol de milho, mas também com outros cereais como batata e sorgo. Esse foi o início realmente do etanol de milho no Brasil. E qual empresa, qual usina que deu início, começou? O primeiro projeto que saiu do papel e virou realidade foi uma indústria de cana no Mato Grosso chamada Usimate. Ela fica em Campos de Julho, no oeste do Mato Grosso, bem do interior. E eu participei da inauguração dela lá em 2013. E ela foi realmente o primeiro projeto que começou. Então, lá eles produziam etanol de cana durante a safra da cana, que é em torno de esses 8 meses. Então, eles produziam o etanol de cana durante os 8 meses da safra e introduziram o etanol de milho na entre-safra da cana. Então, esse conceito de duas produções intercaladas virou o conceito de usina flex. Claro, no início era somente um embrionário, mas depois esse modelo acabou se consolidando no Brasil. Que legal que tu participou desse início marcante do etanol de milho no Brasil. Mas o etanol de milho ele já é conhecido fora do Brasil, correto? Sim, os Estados Unidos é que puxou essa produção de etanol de milho, né? Enquanto o Brasil produzia etanol de cana, os Estados Unidos começou a produzir etanol de milho e nos anos 2000, eu comecei a conhecer bem esse processo produtivo dos americanos e entre 2000 e 2010, eles cresceram muito a produção. Eles foram de nível muito baixo, de 6 bilhões de litros para em torno de 50 bilhões de litros em 2010, né? Inclusive, eles superaram o Brasil já em 2006 como o maior produtor do mundo. E isso chamou a atenção de todos, pessoal técnico, eu que já trabalho com combustíveis há 30 anos, então aquilo ali chamou muito a nossa atenção e eu acabei indo visitar algumas indústrias de etanol de cereais no Paraguai, que estavam alguns passos na frente do Brasil. No Paraguai, eles faziam um mix de milho e sorgo e já estavam produzindo há algum tempinho já. O que me chamou a atenção é que eles tinham uma eficiência de 20% abaixo dos americanos, mas isso também devido a um pouquinho de tecnologia, a qualidade do milho, mas isso mostrou para mim e para todo o resto do meio de combustíveis que essa indústria viria para ficar. E o Brasil ainda estava engatinhando. E ali, isso foi o que deu a sequência. A gente vê essa concentração também, né? Assim, aproveitando que tu está falando ali do Paraguai e outras regiões, essa concentração do etanol muito na região do centro-oeste. Por que o etanol de milho ele nasceu nessa região do centro-oeste?
Entre 2000 e 2015, as commodities do agronegócio tiveram uma valorização muito importante nesse período e a soja acabou se concentrando na região centro-oeste. E é interessante que a soja tem uma simbiose com o milho, porque entre uma safra e outra de soja, o produtor acaba plantando o milho. E esse milho entre as safras se chama milho safrinha. Conforme a produção de soja ia crescendo ao longo dos anos, porque a soja é a locomotiva desses grãos, o milho ia atrás a reboque, ia crescendo junto. E em 2013, a produção de milho no Mato Grosso chegou a 20 milhões de toneladas, sendo que o consumo interno no Mato Grosso era de apenas 4. Então, você tinha uma oferta muito maior que a demanda e o produtor rural começou a identificar um outro problema que ele tinha que resolver. Como exportar esse milho, como tirar esse milho do Mato Grosso. E o caminho natural do milho é seguir para o Porto de Paranaguá. Então, ali, ele teria que fazer um frete do interior do Mato Grosso até o Porto de Paranaguá, porque é comum, sempre foi rotina o Brasil exportar milho. E o produtor se viu com um valor de frete muito alto. Isso é típico de oferta maior que a demanda. Para vocês terem ideia, em 2013, o preço do milho era de 25 a 30 reais a saca. Já o frete já estava custando em torno de 16, 17 reais a saco. Então ficava no bolso do produtor uma margem muito pequena. Ficava em torno de 10 reais a saca. Não valia a pena. E isso fez com que o produtor tentasse achar um cliente para esse etanol dentro do Mato Grosso. Na verdade, o milho estava lá, faltava um cliente. E esse cliente era o etanol. E depois, foi passando o tempo, a região ali naquele eixo de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso e Sinop, já no norte, esse trecho acabou criando um ecossistema entre milho e as indústrias de etanol de milho que acabaram se consolidando lá. O empresariado acabou comprando a ideia e esse núcleo acabou sendo muito importante. Então, eu sempre gosto de citar que o etanol de milho, ele não nasceu devido a uma política energética do governo. O etanol de milho nasceu devido a um problema de logística. Então, nós estamos vendo que o etanol do milho, né, veio realmente por causa desse problema de logística. E hoje, como é que está ali no Centro-Oeste essa realidade? O Centro-Oeste cresceu muito, realmente foi um crescimento importante e isso deu boom. Estamos falando aí de apenas 10 anos. E nesses 10 anos, a produção de etanol saiu de praticamente zero, etanol de milho, saiu de praticamente zero para 8 bilhões de litros. É uma produção importante. Nós temos aí hoje mais de 20 projetos saindo do papel somente nessa região. E o etanol virou uma válvula de escape para esse milho que estava represado dentro do Mato Grosso. E ficou só no Mato Grosso ou está expandindo para os outros estados a produção de etanol de milho? A produção de etanol de milho já começa a pipocar em alguns outros estados, saindo ali daquele núcleo da região centro-oeste. Nós já temos aí hoje a Impasa com um projeto importante na Bahia, outro projeto no Maranhão, já temos aí 2 projetos no Rio Grande do Sul, sendo que um já deu o start no final do ano passado, com etanol de trigo e outros cereais. Então, o cenário realmente do etanol de milho e de outros cereais é se espalhar pelo Brasil. Você trouxe aqui alguns dados, números de produção. Como é que está o mercado do etanol no Brasil? O mercado de etanol no Brasil, ele está um pouco flat. Ele tem um crescimento leve nos últimos 10 anos. Ele cresceu apenas 30% nos últimos 10 anos. Então, a gente está falando de 3% ao ano, que é um pouquinho alinhado com o PIB. É um crescimento bem orgânico. E a gente vê um mercado de 35 bilhões de litros hoje de produção de etanol, sendo que desses 35 bilhões, 12 bilhões seguem como etanol anidro para ser adicionado na gasolina por força de lei, que antes era 15%, depois 22%, passou para 27% em 2015 e agora em 2026 chegou a 30% de etanol. Então, esse crescimento do etanol anidro, ele depende muito do crescimento da gasolina. Pouco se pode fazer em relação a esse crescimento, a não ser que o governo altere essa alíquota,
porcentagem. Deve chegar até 35%, de acordo com o decreto do combustível do futuro. A outra parte é o etanol hidratado, que é o etanol carburante, aquele que a gente abastece no posto. E esse volume está em torno de 23 bilhões de litros. O importante frisar é que desse cenário de produção de 35 bilhões de litros, a gente já tem 8 bilhões de litros de etanol de milho. Então, já tem 23% do mercado de etanol sendo etanol de milho. Isso é uma mudança realmente importante. Pegando esse gancho ali da produção do etanol, esse etanol, ele está espalhado ou o consumo dele é concentrado em algumas regiões? Isso é uma característica importante. O etanol não é um combustível espalhado no Brasil, ele é extremamente concentrado no Brasil. Eu vou explicar por quê, mas vamos a alguns dados. Hoje, 70% a 80% do consumo de etanol está em somente 6 estados. Desses 6 estados, são exatamente 6 estados produtores, ou seja, o etanol não anda muito depois de produzido. Vamos pegar aqui os 3 estados que produzem um etanol de cana: Paraná, São Paulo e Minas Gerais. São 3 estados. Os outros 3 estados são exatamente os do Centro-Oeste. Nós temos Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, esses 6 estados concentram de 70% a 80% da produção. Que é interessante, então, quer dizer que nós temos de 20% a 30% que são espalhados por todos os outros estados. Isso quer dizer que tem estados que nunca chega a ter etanol. No Nordeste, existe uma característica de produção de etanol de cana lá, mas é uma produção pequena, um pouco representativa na região. Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que não tem como a cana se adaptar ao estado devido ao clima, e custa muito caro trazer etanol de São Paulo, levar até o Rio Grande do Sul. Então é um estado que realmente não tem etanol. A gente sente na bomba, né? Por exemplo, o etanol como combustível, quando a gente vai abastecer o carro, por exemplo, aqui no sul, a gente vê a diferença de preço, a gente vê que é muito próximo à gasolina. A gente faz muita conta se vale ou não vale a pena abastecer. Porque, então, como tu disse, esse impacto da logística, o preço acaba sendo mais elevado aqui nas regiões onde não tem, então, essas indústrias. Exato. A logística é o fator importantíssimo no escoamento do etanol. O estado que não tem produção de etanol, dificilmente o etanol vai se consolidar. Porque no Brasil, o frete é majoritariamente rodoviário, por caminhão. Então, o custo de transportar etanol por diversos estados, cruzando diversos estados do Brasil, o Brasil é um país continental, acaba sendo tão caro que chega lá na ponta, o etanol vai acabar custando mais que a gasolina. E não vai achando que o etanol tem pouco imposto, não. O etanol tem bastante imposto. Embora a gasolina tenha bem mais impostos, se o frete não vai acabar compensando isso e vai chegar na ponta muito caro. Eu vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul, que agora está com 2 usinas, uma já em produção e a outra em projeto para fazer esse etanol de trigo, né? Então, vai ser interessante, vai criar uma fronteira nova de etanol no Rio Grande do Sul. Sim, uma nova oportunidade. Exato, uma nova oportunidade. Mas o Rio Grande do Sul também enxerga muito bem a produção de proteínas nessas 2 usinas. Né? Então, como assim de proteína? Quer dizer que além do etanol, nós temos mais um produto vindo dos cereais ou do milho? Sim, a usina de etanol de milho e de cereais, ela produz uma linha de proteínas. Eu vou explicar como é que funciona. Do amido do milho, sai uma linha de produto que é o etanol. Da linha de proteína do milho, vai sair um produto que se chama DDG. E esse DDG é uma ração animal altamente proteica, tem em torno de 30% a 35% de proteína. E esse DDG acaba sendo muito importante para uma usina, até porque ela tem um mercado. Ele é realmente um produto que tem uma receita importante, chega a 20% da receita da usina, e ele não é um subproduto. Então, se tem algum industrial que está pensando em usina de etanol de milho e não presta atenção no DDG, deveria prestar atenção. O DDG é muito importante. Eu gosto de citar que o DDG, ele paga todo o custo de produção da usina, ainda sobra dinheiro. Então, o milho se divide entre os 2 produtos, combustíveis e ração, sendo que o etanol é o que dá a receita e o lucro da usina, e o DDG é o que deixa a usina de pé. Então ele é super importante na usina realmente. Então vamos lá, pensando agora que se eu for montar uma usina de etanol de milho, por onde eu devo começar, Maurício?
Pensando tudo nisso que tu já me explicou. Tá, para implantar uma indústria de etanol de milho, você tem que responder basicamente 3 perguntas. E o pessoal geralmente só presta atenção na primeira, sendo que as 2 últimas são muito importantes. A primeira é óbvio, é a respeito do milho. Você tem fornecimento garantido na quantidade necessária, com segurança e um preço estável para o seu milho? Você tem esse fornecimento? Se você disser que sim, você já está apto para começar o seu negócio ali. Mas as duas próximas perguntas são muito importantes e elas que vão fazer a diferença. O etanol de milho necessita de combustível. Então, você já possui uma fonte de combustível para a sua indústria de etanol de milho? Pode ser biomassa, pode ser gás, pode ser óleo, combustível, o que for. Mas tem que ter uma fonte confiável e que tenha quantidade para tocar a sua produção toda, porque a produção de milho é 12 meses por ano e não para nunca, né? Agora, o terceiro ponto é o mais sensível de todos. Esse combustível tem que ser barato. Aí que faz a grande diferença, porque o milho é uma commodity agrícola. Você e o seu concorrente estão comprando o milho e se o milho subir, vocês vão concorrer nesse preço. Agora, se ele tiver um combustível mais barato que o seu, ele vai ter vantagem. Então, o milho, se der oscilação de preço e o milho ficar caro, ele vai comer a margem da indústria de etanol de milho. Agora, se o combustível for caro, ele vai matar a usina. Então, assim, olhando todos esses pontos que tu acabou de falar, Maurício, como investidor, como que eu vou fazer essa conta fechar? Vamos começar a conta por aqui. O DDG é o que paga o seu custo. Mas então vamos fazer o alinhamento de receitas e despesas para o pessoal entender os números aí do etanol de milho, por enquanto. 1 tonelada, vamos fazer um balanço de 1 tonelada de milho. 1 tonelada de milho vai custar em torno, hoje, fazendo um retrato de hoje, em torno de R$900. 1 tonelada de milho. Claro que vai ter usinas que vão pagar mais, outras que vão pagar menos. Mas na média, hoje, é em torno de R$900 para comprar 1 tonelada de milho. E o custo de processamento, todos os custos envolvidos, custos variáveis, custos fixos, vai ficar em torno de R$250 por tonelada de milho. Obviamente, usinas vão ter mais ou menos. Sim. Então, nós temos aí um custo de R$1.150 por tonelada de milho processada. Vamos para o lado das receitas. Etanol, o preço de hoje mais ou menos R$1.300 para cada tonelada de milho. DDG, que dá mais ou menos uns 30% de produção, então nós vamos ter em torno de R$350 por tonelada. E ainda temos uma fatia muito pequenininha de óleo de milho. E esse óleo de milho representa em torno de uns R$100 por tonelada. Então vamos fazer. Então nós temos aí, fazendo a conta, R$1.750 de receitas contra 1.150 de despesas, uma margem em torno de R$600 por tonelada de milho. Eu acho uma margem muito boa. Por isso que esse segmento está crescendo bastante. E no seu cálculo ali deu para notar que o DDG ele é uma receita importante, né, na indústria na usina, né, no caso de etanol de milho. Que ela faz a diferença, né? Exatamente. Eu comecei o texto por ele porque exatamente é ele que vai manter a usina de pé. E aproveitando, nós estamos falando do etanol de milho. E onde fica a cana nessa história? Bom, a cana ainda é a referência brasileira de produção de etanol. Isso não tem a menor dúvida. Nós temos hoje 77% da produção de etanol ainda é de cana. A cana, vamos pegar o estado de São Paulo, que é o maior consumidor de etanol, de combustível em geral do Brasil. E não temos nenhuma indústria de etanol de milho lá, 100% etanol de cana. Isso mostra que a cana está consolidada nessa região. A cana no Brasil, ela não está em todos os estados, obviamente, porque ela depende de condições climáticas e então ela se posiciona ali na parte central do Brasil, ali Paraná, norte do Paraná, São Paulo, indo até Minas. Ainda vamos para o lado oeste do Brasil, toda a região centro-oeste. A cana está situada nessa região central do Brasil. A cana é muito importante. As tecnologias de cana já estão consolidadas no Brasil, de etanol. Hoje a gente encontra diversas tecnologias já com muita experiência de produção, altamente eficazes. E o brasileiro aprendeu como
plantar cana para maximizar a produção tanto de etanol quanto de açúcar. Isso é um ponto importante, porque a indústria da cana não vive somente de combustível e vive também de açúcar. O açúcar, para você ter ideia, o Brasil hoje é o maior exportador do mundo de açúcar. O Brasil abastece o mundo inteiro. E essa produção de açúcar se dá exclusivamente nas indústrias de cana. Você hoje, com o aumento da produção de... Pode começar de novo. Hoje, devido ao aumento do consumo dos países asiáticos, como China e Índia, consumindo cada vez mais açúcar, o preço do açúcar acabou subindo bastante nos últimos anos. E como a usina de cana ela pode virar a chave, ela pode produzir ou etanol ou açúcar. Sim, ela tem essa escolha, né? Ela pode escolher. No passado, ela produzia muito mais etanol que açúcar, mas hoje, na última safra, os números já estão praticamente meio a meio. Então, nós temos metade da produção de cana indo para o açúcar e metade da produção de cana indo para o etanol. A grande diferença da produção de cana é que a cana possui seu próprio combustível, que é o bagaço. E não só isso, ela gera ainda um excedente que pode ser transformado em energia. Então, muitas usinas hoje produzem etanol, açúcar e gera energia. São 3 negócios completamente separados e que são fontes de receita para uma usina de cana. Por isso que eu falo que a usina de cana ela já está consolidada. Só que o negócio da cana no Brasil está um pouco estático há muito tempo. Ele não cresce nem não diminui há muito tempo. E esse cenário deve continuar. A gente não vai ver a indústria da cana dobrando de tamanho. Igual a do milho, né? Como a do milho, ou multiplicando várias vezes. Ela vai continuar muito ainda preponderante onde ela está localizada. Nas regiões, acho que tem melhor cultivo de cana, né? Exatamente. O etanol de cana é um dos únicos combustíveis que produz um excedente de energia. E isso faz muita diferença. Com certeza, na hora da conta, fechar a conta na usina, esse excedente, né, vale muito a pena. Então, pegando esse gancho, falando que se vale a pena, o que vale a pena, comparando o etanol de milho com o etanol de cana, qual dos dois é melhor? Ou, qual pode dizer que um é melhor que o outro? Não há como você citar isso e criar um pacote e dizer, produzir o etanol de um é melhor que o outro, né? É por isso que eu sempre digo, não tem como comparar, dizer que existe uma disputa entre etanol de cana e etanol de milho. O que a gente pode fazer é segmentar essa comparação para a gente poder analisar os dados, tá? Então vamos segmentar. Tá. No ponto de vista ambiental, qual dos dois é melhor? Bom, do ponto de vista ambiental, a cana de açúcar tem uma pegada de carbono muito alta, porque ela gera muita energia, porque ela aproveita o seu próprio bagaço como combustível. Então, não há como comparar o milho, mesmo o milho usando biomassa como combustível, não consegue se comparar. A pegada de carbono do etanol é impressionante. Assim, só esse aproveitamento do bagaço, né, também. E já que a gente está falando da energia, energeticamente, comparando os dois, qual que é melhor? Energeticamente, o etanol de cana leva vantagens também. O negócio da cana, o etanol de cana gera 10 vezes mais energia do que ela consome para ser produzida. É um número muito alto. O etanol de milho, como referência, se usar biomassa, dá em torno de 3 a 4 vezes mais energia do que consome. E dos americanos que utilizam gás natural, chega a 1,2, 1,5, é muito mais baixo. Então, o etanol de milho depende um pouco do combustível que está sendo usado, mas o etanol de cana é disparado na frente, energeticamente. Então. E na visão industrial, qual dos dois é melhor? Na visão industrial, vamos lá por balanços, né? A produção de etanol de milho é em torno de 400 litros por tonelada. Algumas usinas vão até 400, 440, 450, mas vamos botar 400 litros por tonelada de milho. Já a indústria da cana é em torno de 80, 85, até 90 litros por tonelada de cana. Então, já nesse caso, a indústria de etanol de milho leva vantagens, né? E tem alguma dificuldade ali também com o armazenamento, né? Também da cana, como tu tinha falado. Nessa questão industrial, a cana não pode ser estocada, ela tem que ser colhida e já processada de imediato, porque ela vai perdendo açúcar. Então,
Isso já é uma vantagem do milho também. O milho você tem uma estocagem, você pode comprar o milho de quem você quiser, estocar, e você vai ter um milho, você tem um estoque de matéria-prima, que é a vantagem que a cana não tem. A cana também tem safra, você só pode processar 8 meses, tem que ter o máximo de rendimento naquele período de 8 meses. O milho você tem 12 meses por ano, trabalha 365 dias se você quiser. Então, nisso também leva a vantagem. Por outro lado, a cana você tem uma flexibilidade maior, você pode produzir açúcar, tem o próprio combustível, você pode até vender energia. Então, tem essas flexibilidades, mas fazendo uma análise, o milho tem essa vantagem da flexibilidade. E na agricultura, por hectare, qual que leva mais vantagem? Na área agrícola, aí já muda de figura. Se a agrícola tiver incorporado à indústria, vamos fazer essa conta, o etanol de cana produz em torno de 7 mil litros por hectare. E o etanol de milho já vai produzir praticamente metade, 3.000, 3.500, até 4.000 litros por hectare. Nesse caso, aí a cana ganha de novo nesse modelo. E para o consumidor que abastece o carro, tem alguma vantagem? Nesse caso aí, não tem não. Aí nesse caso é 0-0, é empate. O produto é exatamente o mesmo, não vai fazer diferença, não muda nada. Não sai nem um cheirinho de milho, nem de cachaça. Não muda nada, não muda absolutamente nada. E na visão do investidor, para qual que é melhor? Bom, a indústria de cana, de etanol de cana, já está consolidada. Você já tem tecnologia comprovada, fornecedores nacionais, você não precisa importar grandes equipamentos. Já existe um modelo meio pronto para você instalar uma usina de cana. Você vai ter que batalhar um pouquinho na questão agrícola, né? Tem a questão do açúcar também, que são outras tecnologias já também consolidadas. Mas a indústria da cana é uma indústria mais complexa. Você não monta uma indústria de cana se não tiver a parte agrícola acoplada. A parte agrícola faz parte do business da usina de cana. Você tem que estar melhorando cada vez mais a performance dessa cana, e ela tem que estar no seu quintal. Porque o frete da cana impacta muito na produção. Como eu falei, ela não pode estar muito longe, porque ela tem que ser colhida e já processada. Então, a complexidade é bem grande. Já o etanol de milho, você tem... O que você precisa, basicamente, é ter um estoque de milho. Então, você tem uma silagem que você estoca o seu milho para estoque. Você tem a planta de produção, que é muito parecida com a produção de etanol de cana, sem toda aquela estrutura de tratamento do bagaço. Você compra combustível, que esse é um ponto extra, você vai precisar comprar um combustível, e não tem unidade de açúcar, ou seja, é uma unidade muito mais simples para o investidor hoje entrar. E um detalhe importante é que hoje o etanol de milho está sendo processado a um valor que deixa uma margem 20% mais barato que o etanol de cana. E isso está fazendo a diferença hoje. Então, para o investidor, vale a pena entrar no etanol de milho, né? Pensar nele, ainda mais que ele tem essa fuga, não digo fuga, mas uma alternativa que é o DDG, como tu acabaste de falar, né? E pensando nessas regiões onde cada um é produzido e tal, geograficamente, qual deles é melhor? Bom, é muito difícil ter um melhor. O que a gente pode ter melhor por região. Quando a gente pega ali essa região que a cana é preponderante, que é a região de São Paulo, é uma região típica de milho caro. Nessa região, com certeza, a cana leva vantagem, tanto que não tem nenhuma indústria de etanol de milho em São Paulo, por exemplo. Então, onde a cana está, dificilmente o milho vai conseguir entrar com uma força para empurrar a cana desse segmento. Mas, nos outros estados todos que há espaço no Brasil inteiro, com certeza o etanol de milho vai ganhar vantagem nesses outros locais. Como a gente já falou, né? Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul, isso vai se espalhar. Pegando esse gancho que tu falou aqui de várias regiões que o milho, o etanol de milho está indo, né? E olhando para fora do Brasil, especialmente olhando para os Estados Unidos. O que eles fizeram diferente do Brasil? Os Estados Unidos tratou o etanol de milho como uma política agrária. Começou assim. Eles primeiro focaram no produtor rural. Como eu estava falando antes, logo no início, em 2000, os Estados Unidos produzia apenas 6 bilhões de litros. É uma produção até menor do que a gente produz hoje de etanol de milho, né? E o governo americano estava interessado em fazer combustíveis, tornar o combustível principal dos Estados Unidos, que é a gasolina, ambientalmente mais correta e diminuir a carbonização. Nesse modelo, eles queriam implantar
a gasolina com até 10%. Sendo assim, precisava ter o álcool para abastecer, porque o mercado de gasolina deles, dos Estados Unidos, é absurdo. Então, teria um espaço muito grande para o etanol entrar e ocupar esses 10%, integrando junto com a gasolina. No caso, o etanol, nesse modelo de até 10%, ele entra como um booster de octanagem. Ele não entra como diluente, ele entra como um booster de octanagem, que é o ideal do etanol na gasolina, aumentar a octanagem da gasolina. Ambientalmente correto, é o melhor booster de octanagem que tem. Então, os Estados Unidos tomou essa decisão, só que precisava produzir etanol. Como é que ele fez isso? Ele olhou para o agricultor e falou: eu vou te incentivar a produzir milho, porque nos Estados Unidos você não consegue ter, como no Brasil, ter safra atrás, 2, 3 safras por ano. Sim, clima diferente, né? Nos Estados Unidos você planta uma safra em 6 meses, outros 6 meses fica neve. Então ele tem que produzir muito naqueles 6 meses dele, ele tem que ser muito eficaz. Então os Estados Unidos entrou contribuindo com financiamentos, com seguro, com crédito rural e com uma infraestrutura para apoiar o produtor a crescer a produção de milho. Isso fez com que a indústria de etanol olhasse para um lado e visse a demanda, ok, a demanda eu já tenho, porque vai ter 10% de etanol na gasolina. Por outro lado, ele olhou para a oferta, ok, os agricultores estão plantando milho. Isso criou um ambiente e a infraestrutura o governo garantia, com dutos, ferrovias, hidrovias, para que não tenha problema de logística, como o Brasil tem. Então, com isso, criou todo um ambiente favorável a essa expansão absurda que os Estados Unidos teve entre 2000 e 2010. Então, em 2000, eles produziam 6 bilhões de litros. Em 2006, eles simplesmente passaram o Brasil e se tornaram o maior produtor mundial de etanol. Isso com toda a história que o Brasil tinha de etanol. E o Brasil produz de cana, que é muito mais fácil, teoricamente. E dali para frente, entre 2006, eles já estavam produzindo em torno de 18 bilhões de litros. Em 2010, eles chegaram a 50 bilhões de litros. E hoje, em 2025, eles já estão passando de 60 bilhões de litros. Então, é impressionante. O etanol de milho nos Estados Unidos não cresceu, ele explodiu nesse período. Qual é a diferença que eles têm lá? As usinas de etanol de milho americanas utilizam gás natural como combustível. E esse gás natural geralmente está na porta deles. O gás natural... Facilidade, né? Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem que buscar biomassa, derrubar eucalipto, tem que queimar o que tiver na frente, porque não tem muita... Tem outras alternativas. Você se lembra daquela pergunta que eu falei antes? Se você quer montar uma indústria de etanol de milho e não tiver combustível, você pode matar a sua usina. Nos Estados Unidos não há essa preocupação, porque você tem gás natural direto. E é o gás natural mais barato do mundo. Barato. Que faz toda a diferença na hora do preço final, né? Exatamente. O transporte se dá por hidrovias e por ferrovias. Dado que pouca gente conhece, uma balsa nos Estados Unidos, pelo rio Mississippi, transporta o suficiente para atender mais de 1.000 caminhões, em torno de 1.050 caminhões. Uma balsa. Geralmente eles fazem comboios de 15 balsas, ou seja, um comboio de 15 balsas é similar a mais de 15.000 caminhões. Nossa, é muito. Olha a descarbonização que eles fizeram. E isso aqui no Brasil a gente transporta de caminhão. Então o custo de logística nos Estados Unidos é muito baixo. Outra forma que eles têm também, além de ter dutos também, que é uma coisa que nós não temos, é ferrovia. As ferrovias praticamente estão passando por todas essas fazendas e espalhadas pelos Estados Unidos inteiro. Então estão na porta das usinas, né? Exatamente. O negócio de etanol nos Estados Unidos não é igual no Brasil, que ele é concentrado, onde estão os produtores. No Brasil, ele é concentrado naqueles 6 estados, como eu falei. Nos Estados Unidos, o consumo é espalhado por todos os Estados Unidos devido a essa facilidade e uma logística barata. Então, o que muda para eles é isso. Então, eles utilizam... Agora, ambientalmente, a pegada de carbono, eles não usam biomassa para queimar. Como eu falei, energeticamente é um pouquinho pior que nós. Agora, o que eles economizam na pegada de carbono no frete é um absurdo, né? Enquanto a gente leva etanol com um caminhão movido a diesel, eles transportam 1.000 caminhões dentro de uma barcaça. E olhando para esse mercado, então, qual deles está mandando hoje no mercado de etanol? Então, hoje quem manda em etanol no mundo são esses 2 países, é Brasil e Estados Unidos. 80% da produção mundial está concentrada nesses dois países. Só que o consumo desse etanol todo está exatamente nesses 2 países. Ou seja, esses 2 países produzem para ele mesmo.
O Brasil produz etanol para si mesmo, Estados Unidos produz etanol para si mesmo. Então, muito pouco está sendo exportado, né? Mas a gente vê aí a China e a Índia se mexendo em relação a desejar um pouquinho mais de etanol, e isso vai ser muito importante para nós. Né? A gente tem ainda um mercado mundial a ser explorado. O que falta é a gente mostrar que o nosso etanol é importante para o mundo. A gente pega a Europa, nós perdemos uma oportunidade enorme. A Europa fez todo um trabalho de descarbonização, que todo mundo sabe que é muito impactante, só que eles não quiseram ficar na mão do Brasil nem dos Estados Unidos. Eles optaram por fazer a descarbonização com carros elétricos. E nisso, eles acabaram ficando na mão da Rússia, porque a Rússia fornece o gás natural que gera energia. E essa matriz, a matriz de carros elétricos que eles criaram um problemaço, porque olha o problema que está tendo hoje com a Rússia, com a Ucrânia, Sim. E a Rússia praticamente tomando conta da Europa como um todo. E agora, o que aconteceu com a Europa? A Europa se deu conta com todo esse problema da Rússia e está importando gás natural liquefeito dos Estados Unidos, ou seja, não era mais fácil importar etanol e transformar a matriz energética dos automóveis para etanol? Então, acho que faltou um pouquinho aí do Brasil e Estados Unidos ter feito uma ação um pouquinho mais intensa, mas também teve um erro deles, espaço, né? Pegando esse gancho aqui. Então, a Europa ficou mais num modelo, Estados Unidos tratou de ampliar a questão da produção do etanol, né, de milho. E o Brasil, como ele tratou a questão do etanol de milho? Os Estados Unidos, então, fizeram todo esse trabalho lá no campo, né, de fazer um incentivo agrícola e organizou a demanda. Tem um outro fator que os Estados Unidos também fez, foi incentivar a renovação da frota de veículos, porque os motores, para começar a trabalhar com 10% de etanol e ter melhor eficiência na questão de emissões atmosféricas. Então, eles fizeram todo um incentivo à renovação de frota. Aqui no Brasil, a gente não teve esse cenário. No Brasil, o etanol de milho não teve nenhum incentivo do governo na ação lá no momento embrionário. Eu vou dar um exemplo. Em 2013, em setembro de 2013, eu participei do primeiro fórum de etanol de milho do Brasil. E ali a gente estava discutindo com diversos segmentos da sociedade brasileira, políticos, empresários, órgãos reguladores, órgãos ambientais, donos de terra, pessoal do agronegócio, pessoal de frete, área agrícola, todo mundo estava naquele ambiente que estava todo mundo querendo entender como seria esse negócio do etanol de milho. E que me chamou muita atenção quando o ministro da Agricultura da época estava fazendo a palestra dele e a gente questionou, nós da plateia questionamos ele sobre qual o benefício e o auxílio que o governo federal da época iria dar para incentivar o etanol de milho. Sabe qual foi a resposta? Ele falou o seguinte, que o governo federal não tinha interesse nenhum em incentivar o etanol de milho naquela época, porque o Brasil já era consolidado com etanol de cana e não necessitava de etanol de milho igual os americanos. Ou seja, fazendo uma comparação completamente equivocada. Porta, né? Segundo problema, a outra desculpa que ele deu é que o etanol de milho iria retirar a proteína da população brasileira. Ia fazer falta. E isso foi uma bobagem muito grande. Eu não sei se era por ignorância ou por falta de vontade mesmo. Porque, primeiro, a gente já exportava milho. O milho já estava em excesso. A gente sempre exportou milho. Nunca faltou milho, nunca faltou proteína para isso. E outra coisa, o etanol de milho, ele não impacta em nada na proteína. Porque a proteína segue e ele vira uma ração animal altamente proteica. Sim, é o DDG, como tu falou. Que é o DDG. Né? Então, isso não há a menor... Então, eu fico assim, todo mundo ali naquele fórum sabia dos benefícios do etanol. E a gente viu um governo criando toda uma narrativa para não dar incentivo. Outro ponto que também nos Estados Unidos é importante, a questão da logística. Aqui no Brasil, o etanol fica preso aonde ele é produzido. É assim como tu comentou antes, né? Se o estado não tem produção de etanol, dificilmente o etanol vai se consolidar nesse estado. O etanol sai caro para ser transportado, enquanto nos Estados Unidos ele flui muito barato por todos os estados. Essa foi as grandes diferenças. Houve um incentivo da política econômica desde a base. Então, o governo dos Estados Unidos tratou o etanol de milho de trás para frente. Primeiro atuando no campo. E depois criando todo o ambiente para o etanol se desenvolver. Como uma política energética mesmo, né? Exatamente. Então, os Estados Unidos tratou o etanol de milho de trás para frente.
no campo. O governo brasileiro tratou o etanol de frente para trás. O governo brasileiro atua no posto, criando uma demanda no posto para crescer a produção de etanol. Só que a gente precisa de mais intervenções do governo para transformar o etanol realmente num combustível de grande volume do Brasil. Senão vira como aconteceu no passado, né? Aumenta no combustível, né? Hoje está em 30%, mas de pouco falta etanol, tem que voltar a 15% e assim por diante, né? Quem não se lembra em 1984, 85, 86, quando todos os veículos nacionais vinham com motor a álcool e de repente, por uma falta de comunicação entre o governo e o campo, começou a faltar etanol. Exatamente. Porque nesse momento as usinas se escolhem se vai produzir açúcar ou álcool e a demanda cresceu muito para etanol e as usinas acabaram faltando com etanol. Então deu aquele problema de falta de combustíveis e depois daquilo ali nós tivemos uma fase muito crítica do etanol, até que os motores foram sendo melhorados ao longo do tempo com o carro flex. Né? Já que a gente está falando ali, falamos de combustível, do etanol também no combustível, a Petrobras voltou a falar em investir em etanol. O que tem a ver, qual o interesse da Petrobras em investir em etanol? Interessante, né? Porque a Petrobras, a presidente da Petrobras, o ano passado citou que há um interesse para a Petrobras voltar a segmento de etanol. Por que ela falou voltar? Porque a Petrobras já esteve dentro do etanol no passado. Tá. Não teve muito sucesso, não. A lógica está correta. A área de biocombustíveis da Petrobras atuava não só com etanol, mas também com biodiesel. E isso acabou sendo desfeita ao longo dos anos, mas por um problema mais de conceito operacional. Porque o objetivo da Petrobras é produzir um combustível para atender o mercado de combustível líquido, né? Você tem gasolina e o cliente pode optar por etanol. Nada mais justo que a Petrobras estar também nesse segmento, assim como qualquer outro player também estar. Mas a Petrobras só refina petróleo. Não, a Petrobras é uma empresa energética. Ela tem que estar dentro desse segmento, de uma forma ou de outra. O que aconteceu no passado é que a Petrobras entrou no segmento de etanol de cana. O etanol de cana é um mundo à parte. O etanol de cana tem a parte agrícola. E se não for bem tratada na parte agrícola, a sua produção não vai funcionar. E os técnicos da Petrobras não tinham muita experiência na parte agrícola. E isso foi um problema, um dos primeiros problemas. Outro problema, a indústria de cana ela não produz somente etanol, ela produz açúcar. E quando apareceu um cenário de produção de maximização de preços de açúcar, de aumento de lucratividade com açúcar, as usinas da Petrobras tinham que continuar fazendo etanol. E isso desfoca completamente do negócio da cana, da maximização de lucro, esse tipo de coisa. Então, é uma usina, é uma indústria muito cara, uma indústria pesada e complexa. Completamente diferente hoje das usinas de etanol de milho. É isso que a presidente da Petrobras estava colocando. Hoje, dentro desse cenário de indústria de etanol de milho, é muito mais fácil. Você não tem a parte agrícola, você não tem açúcar. A indústria de etanol de milho produz etanol. Também tem o DDG, obviamente, mas o DDG não vai retirar a produção de etanol. E a que a Petrobras precisa é de etanol. Sim, porque a cana tu pode escolher, né? Açúcar ou etanol, né? Exatamente. E eu achei muito importante o posicionamento da Petrobras de não inventar a roda. Entrar com quem já está fazendo. Então, entra de parceiro, provavelmente deve ser uma dessas grandes que deve fazer a parceria com a Petrobras. Ótimo. E olhando para esses dados, o etanol, ele é o grande ou ele é um mercado pequeno? Eu vou pegar, para mim te explicar isso, eu vou pegar o investimento que está sendo feito na agroindústria no Brasil hoje. Os números chegam a 60 bilhões de reais de investimento. Quando eu falo de agroindústria, eu estou falando de etanol de milho, etanol de cana, biodiesel, indústria de farelo de soja, laticínios, frigorífico, etc. Tem uma série de indústrias. Todas essas indústrias juntas estão investindo 60 bilhões de reais. É dinheiro real, não é promessa de política, é dinheiro real, que está indo está sendo implantado. 2/3 desse valor, ou seja, em torno de 41 bilhões, está indo somente para o etanol de milho. Ou seja, o etanol de milho está com um crescimento maravilhoso dentro desse cenário. Oportunidade. Então. É uma oportunidade. Isso explica porque desde 2020 esse mercado de etanol de milho está crescendo 30% a 35% ao ano. Isso não é normal. Isso é espetacular.
Sim. 30% a 35% ao ano, com uma promessa de expansão muito grande. Nós temos aí mais de 20 plantas nascendo, ou seja, mais de 40 bilhões de investimento. É muito bom. E na tua visão, o Brasil deveria investir mais no etanol? Sim, o Brasil deveria manter o investimento em etanol. O etanol de milho hoje é a locomotiva da agroindústria do Brasil. E por que o etanol é tão importante para o Brasil? Primeiro que o etanol é um biocombustível. E o biocombustível é renovável. Isso é muito bom. Por outro lado também, segura o país, é uma segurança do país contra a inflação na área de combustíveis. Vamos dizer, se o petróleo estoura de preço com uma guerra, o que possa acontecer, se o Brasil tiver uma oferta de etanol suficiente para atender a nossa demanda interna, dificilmente vai haver alguma modificação para o preço ao consumidor. E é uma segurança também, né, para o Brasil. Exatamente, isso é uma segurança energética para o Brasil. O Brasil, tá certo que o Brasil produz seu próprio petróleo, mas se o preço do petróleo subir, o Brasil vai ganhar dinheiro com esse petróleo alto, mas internamente a gente não precisa sacrificar a população mantendo um preço elevado. O etanol pode ser um preço atrativo. Então, ele é uma barreira de proteção a oscilações do mercado de combustível. Perfeito. E já que a gente está falando ali de combustível, do etanol, e antes também já falamos da Petrobras e tal, eu vou buscar uma história meio antiga aqui, mas eu vou falar. Antigamente, quando eu era criança, né? Meu pai tinha um carro a álcool. Os dias que eram mais frios, ele demorava para dar a partida. Como é que tá hoje isso? Ainda vemos isso nos motores, essa dificuldade? O etanol, ele ainda é um problema para o motor, não? Tá, vou contar um pouquinho da história do etanol vinculado aos motores e aos veículos, tá? O etanol nasceu na década de 70 aqui no Brasil, no projeto Proálcool. E depois de uma crise do petróleo que aconteceu na década de 70, os preços estouraram e o Brasil ainda não refinava muito petróleo suficiente para atender. O Brasil era importador de gasolina e isso acabou gerando uma bagunça aí de oferta e demanda nesse momento e isso impactou o cidadão brasileiro. Então o Proálcool foi uma iniciativa excelente para a gente começar a ter biocombustíveis internos. Foi o primeiro do mundo que começou a ter movimento de um biocombustível para a sua população. E em 1979 saiu o primeiro veículo com motor a etanol do Brasil, que foi o Fiat 147. Inclusive está fazendo 47 anos agora, né? Que foi em 1979. Depois disso, ali a gente teve ali um incremento do etanol, que teve um boom ali entre 84, 85, 86, que cresceu demais e acabou faltando etanol. Sim, e tal. Eu lembro. Exato. E interessante que essa questão da partida frio é que o etanol abaixo de 13 graus, ele não pega fogo. Então, quando a temperatura está abaixo de 13 graus, o etanol tem que ser aquecido para ele poder pegar fogo. E a gente via isso naqueles veículos antigos, que não tinha... essa dificuldade, então. Exato, não tinha nenhum sistema de aquecimento, não tinha nada. Então, depois veio os carros com aquele tanquinho a gasolina. Primeiro, você tinha que fazer aquela injeção você mesmo. Depois, os motores começaram a se auto-injetar gasolina na partida fria e ele pegava. E isso foi cada vez melhorando mais. O grande avanço que nós tivemos aqui com relação ao etanol foi a entrada do carro Flex em 2003. A Volkswagen lançou o Gol, que foi o primeiro carro Flex da época, e isso fez realmente a diferença. Nisso nós ficamos líderes mundiais de poder consumir o seu próprio etanol, não só o etanol misturado à gasolina, mas o etanol de verdade. Sim. Em um carro que tanto faz se você usa gasolina ou etanol. Que não vai ter o perrengue do passado. Então. Exatamente, porque são combustíveis bem diferentes ali no motor. O etanol tem uma taxa de compressão bem mais alta. Em compensação, tem um poder calorífico inferior. Você tem que injetar mais combustível dentro do motor para ter o mesmo rendimento. Então, essas mudanças veio no carro Flex já junto com toda uma inteligência da injeção eletrônica. Coisa que antigamente com carburadores seria impossível de fazer. E isso foi excelente. Isso deu uma nova dimensão para o etanol no Brasil. E a partir de 2014... a eficiência dos motores melhorou muito com os motores GDI. Facilitou demais, porque aí o carro começou a ter diversos sensores ao longo de todo o motor,
começa no tanque de combustível. Já começa tendo um sensor de etanol no tanque de combustível. O próprio sensor já identifica quanto tem de etanol e já manda a informação para a ECU, que é o cérebro da injeção eletrônica. Então, na saída ali já sofre um pré-aquecimento para não ter esse problema mais de partida frio. E dali segue para o sistema de combustão. Então, o motor a etanol melhorou muito no Brasil. Ele foi melhorando ao ano. Então, o etanol nunca foi o problema. O problema sempre foi a tecnologia do motor. Correto. Por isso, claro, eu tenho essa recordação antiga, né? Que geralmente ainda quando falo do motor ou do carro, esse carro é etanol, eu já fico com o pezinho atrás. Mas graças a Deus que existe a tecnologia, né? E os engenheiros, né? Exato. Que pesquisam e desenvolvem. Alguns pontos importantes aqui em relação ao etanol que eu acho que a gente poderia considerar. O governo brasileiro hoje está incentivando as indústrias de etanol de milho através do BNDES, com uma linha de financiamento mais barata do que a Selic hoje, está em torno de 8% essa linha de financiamento. A Selic está em torno de 15%, então é uma linha de financiamento voltada para reduções climáticas e tal. Então, é muito importante essa ação do governo e eu gostaria também que o etanol de cereais se espalhasse para as outras regiões, né, do Brasil, porque isso vai melhorar a geração de emprego do interior brasileiro, tanto empregos diretos, o transporte, vai melhorar a vida socioeconômica de regiões. Agricultores vão ser incentivados a plantar alguns grãos mais valorizados que seriam voltados já para a indústria de etanol, no caso milho ou outros cereais, seja, por exemplo, trigo no Rio Grande do Sul, né? Faz todo o desenvolvimento econômico na região. Exatamente. Né? Então, o etanol é muito importante para o Brasil, seja de cana, seja de milho. O que não pode é a gente deixar como está. A gente precisa incentivar isso. E também vender o nosso etanol para o mundo. O etanol é um excelente booster, né, de octanagem para gasolina. Olha o que tem o mercado de gasolina mundial e a gente poderia fornecer. Exato. O que a gente precisa baratear é a nossa logística. Hoje a logística nossa impacta em tudo. A nossa logística interna ela é ruim ainda. Né? Precisa ser melhorada. Um recadinho para os nossos governantes: incentive o etanol, mas principalmente tentem resolver a questão de logística. Nossa, tem muito assunto para falar de etanol. Né? Nós temos sobre a SAF, sobre tecnologias, tem mais futuro, né, do etanol. Mas isso daí vai ser assunto para um próximo podcast, Maurício. Com certeza. E quem gostou pode curtir, comentar. Se tem alguma curiosidade ou alguma informação sobre etanol também, pode deixar aqui nos comentários. E até o próximo podcast.